Aleluia. Nessa manhã, essa história toda está contando sobre algo que é para nós. Paulo diz, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, vou ler alguns versículos aqui só para você entender o que a gente quer passar cada vez que conta sobre essa história. Diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora, já não a conhecemos desse modo. E o 17 que diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Queridos, quando Jesus entra em cena, tudo muda. Nós escolhemos apenas alguns personagens para contar um pouquinho de uma história que é maravilhosa, que é um plano perfeito. Nós escolhemos Maria Madalena, que pouco se fala na Bíblia sobre ela. Mas o que se fala sobre ela, ela estava aos pés de Jesus, junto com ele, porque ela foi tocada, porque o dia em que Cristo encontra essa mulher, ela deixa de ser a mesma e se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós escolhemos Pedro, porque no fim das contas todos nós somos um pouco de Pedro. Pedro, um homem truculento, um homem sanguíneo, um homem que era bruto em algumas coisas. Mas quando ele encontra o mestre, ele vai sendo transformado no seu processo. Ele não entende no início o que Cristo está fazendo, mas Cristo está chamando Pedro para uma boa obra. Como que foi o final do Pedro, que voltou a pescar? Depois de estar ressuscitado, Jesus prepara um café da manhã para o Pedro, com alguns pães e alguns peixes na beira do lago. Quando ele estava cheio da sua raiva e da sua desilusão, ele ouve a mesma voz, a qual Maria Madalena ouve e entende que Cristo está ressuscitado. Ele ouve aquela voz do mestre dizendo: você pescou alguma coisa? Traga aqui e coloque junto com esse café que eu já preparei para você. Então ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Talvez você tenha entrado nessa manhã aqui, e nessa manhã Jesus está te perguntando: você me ama? E nós, cheios das nossas decepções, não entendemos o que é a Páscoa de verdade. A Páscoa é uma passagem, diga para mim, é uma passagem. A Páscoa é uma passagem de um estado para outro. De prisioneiros por 400 anos no Egito, quando Deus entra em cena e Moisés conversa com Deus, e Deus está num arbusto que não se consome com o fogo, e aquele maluco chamado por Deus, e todos diriam: você é louco de conversar com uma árvore, mas quando somos chamados, o Senhor nos surpreende, e quando Ele entra em cena, Ele muda o estado das coisas. A passagem daqueles que estão presos para a liberdade. Daqueles que estão numa terra que não é sua para a sua terra. A perfeição dessa passagem e da Páscoa se concretiza em Cristo Jesus. Jesus vem para concretizar essa passagem. E quando Ele toca em pessoas como nós, como Maria Madalena, como seus discípulos, Ele muda, Ele transporta, Ele faz a passagem. Aquelas pessoas nunca mais fariam como faziam antes. Quando Jesus entra em cena, Ele nos ensina a contar de modo diferente. Quando Jesus entra em cena, Ele nos ensina a medir as coisas de um modo diferente.
Quando Jesus entra em cena e toca no nosso coração, Ele nos ensina a perceber as coisas de modo diferente. Nós começamos a perceber nós mesmos de uma forma diferente. Nós começamos a perceber Deus através de Cristo e Espírito Santo de uma forma diferente. Por que conta diferente? Porque na conta de Cristo, 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão de 5.000 pessoas. Porque na medida de Cristo é diferente, porque talhas cheias de água agora não são medidas mais como água, mas como o melhor vinho que já se tomou naquela época. Nós somos transformados, nós somos passados. A carta de Paulo aos Colossenses diz que ele nos transplanta, nos passa do mundo da perdição, do mundo das trevas, do mundo do pecado, para o mundo, para o reino do seu Filho amado Cristo Jesus. Sabe o que nós estamos precisando nesses dias? É perceber que nós precisamos da Páscoa na nossa vida. Por que você está triste nessa manhã? É porque você, na sua conta, é a conta racional, de que 1 mais 1 são 2. Você precisa passar, a Páscoa precisa chegar, e você tem que ter fé, que esses 2, que na verdade são 1 mais 1, eles valem por 10, porque quando Cristo entra em cena, Ele muda a nossa vida. Quanta gente tem se conformado com a sua aparência diante do espelho? Quero dizer isso aqui para você nessa manhã. Você precisa da Páscoa na sua vida. Você não se conforma com seus lábios, você não se conforma com o teu nariz, você não se conforma com o seu cabelo. Você precisa de Páscoa na tua vida. Você precisa de uma passagem para perceber que não é isso que importa. Porque o que mais importa é que você acordou vivo hoje, está respirando, e se você se enxergar aos olhos e às lentes de Cristo Jesus, você está bem, você está perfeito. Talvez a dor tenha chegado em você. Você pode estar lutando hoje como meu pai, como a Gabi, estão lutando contra um câncer, uma doença terrível. Mas eles são invadidos de esperança, estão aqui nessa manhã, junto com você. Porque na conta deles, quando Cristo entra, o dia mau, ele é transformado e ele é aproveitado, porque o cristão, ele consegue aproveitar o dia mau para a glória do Senhor Jesus. Você está precisando da Páscoa, da verdadeira Páscoa, porque o plano é perfeito. Mas para nós a Páscoa virou um ovo de chocolate de 7 quilos que custa quase R$1.000. Essa é a Páscoa. Porque para nós a Páscoa é mais um feriadão para a gente poder viajar. Mas você precisa experimentar a verdadeira Páscoa. Eu preciso nessa manhã experimentar a verdadeira Páscoa. O Senhor quer mudar o estado das coisas da sua vida, preste atenção. As contas têm que ser diferentes. As decepções precisam ser transformadas em alegria. Ao ponto de você e eu dissermos como Paulo disse: eu sei viver as coisas fartas, eu sei passar até mesmo as necessidades. Eu posso todas as coisas naquele que muda o estado do meu ânimo e das coisas, para eu dizer: eu posso tudo naquele que me fortalece. Quantos aqui estão sentados aqui que já tiveram muito dinheiro? Talvez hoje você tenha perdido o seu dinheiro todo. Mas se você tem Cristo, você tem tudo. Ainda não é o fim. Talvez você esteja triste com o lugar onde você mora. Talvez tenha um grupo de pagode tocando todos os dias até as 3 da manhã debaixo da tua casa. Mas se você tem Cristo, essas coisas vão mudar em nome de Jesus. Ou elas mudam, ou Cristo te muda para algo melhor. Talvez hoje você simplesmente tenha que acordar e fazer como Maria Madalena. Maria só queria o corpo de Cristo. Ela teve mais do que o corpo de Cristo. Diga comigo, ela teve mais do que o corpo de Cristo. Diga de novo, ela teve mais do que ela queria. Porque quando Cristo entra em cena, Ele põe diante de nós muito mais do que pedimos ou do que imaginamos. A Maria Madalena encontrou, sabe o quê? O próprio Cristo vivo. Talvez você precise nessa manhã se lembrar
de que a Páscoa é isso. E eu quero perguntar para você nessa manhã. Essa história que é muito conhecida e que precisa ser relembrada até que ele volte, ela possa ser hoje uma resposta para você que entrou aqui nessa manhã. E se alguém entrou nessa manhã aqui e entende através dessa mensagem que foi feita atrás dessas articulações de cenas, de músicas, de louvores, nesta manhã, esta manhã pode ser a data da tua Páscoa. Se você quer essa transformação na tua vida, você está fazendo muita conta de 1 mais 1. O Senhor simplesmente quer falar para você, me dá aqui os 2 que você tem na mão, porque eu vou multiplicar isso de forma sobrenatural. Se você está nessa manhã querendo viver a verdadeira Páscoa e precisa entregar realmente o teu coração para Jesus entrar em cena, mesmo que você já tenha conhecimento de Cristo, mesmo que você já saiba quem Ele é, hoje pode ser dia de festa na tua vida. Se tem alguém nessa manhã que quer verdadeiramente ter uma passagem de um estado para outro, com Jesus mudando a tua história, te dando esperança, te dando razão de viver, eu quero orar com você. E se você quer isso e está nessa situação hoje, abrindo o teu coração, aonde você está, fique de pé. E eu quero orar por você, porque hoje pode ser Páscoa na tua vida. Sem ter vergonha, hoje pode ser Páscoa na tua vida. Fique de pé, você que quer uma transformação. Eu não vou te chamar aqui na frente, não. Eu quero simplesmente que você tenha esse ato de fé de falar, hoje eu preciso entender essa Páscoa. Isso, sem ter nenhum tipo de vergonha. Todos nós vamos orar nessa manhã. Senhor, aí estão esses nossos queridos que decidiram que precisam de uma Páscoa. Que decidiram ter uma Páscoa, uma passagem de estado de coisas. Que querem contar diferente, que querem medir diferente, que querem entender diferente o seu papel nessa vida. E querem juntamente com o corpo de Cristo te louvar e te adorar. Nessa manhã eu quero apresentá-los, todos que estão de pé. Estão fazendo um compromisso novo contigo, de uma transformação das suas vidas. Senhor amado, aqui estão esses pedidos de oração também. Pela Lídia Santiago, Senhor amado, que está com Alzheimer. Senhor, oramos por essa outra pessoa, a Iglai, Senhor, que vai começar a quimioterapia. Oramos pelo José da Cruz, a Ivone da Cruz, por porta de emprego, estão passando necessidades. Outra pessoa que deseja algo com o seu apartamento, precisa passar um financiamento. Orando, Senhor amado, para Maria de Neves também, outro pedido que chega aqui por nós. Pela Fátima que está com dores. Nessa manhã, esses pedidos, ó Pai, são contemplados por Ti, assim como esses irmãos que estão de pé são contemplados por Ti. Porque é Páscoa e é passagem para uma nova vida. Assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Vamos aplaudir esse Senhor. Que seja Páscoa na tua vida.